O primeiro inimigo do africano, como para qualquer um na luta pela sobrevivência, é a fome. Sim, a fome ainda é um dos principais problemas em África, se quisermos falar do desenvolvimento. São vários os fatores desta situação, alguns são naturais e os outros são humanos, como as guerras civis, a má governação e, sobretudo, a falta de liderança. Olá para si, eu sou José Mungwambi, falando e escrevendo através do Espaço Africano, espaço este que tem a proposta de se tornar um lugar de partilha de conhecimento sobre o desenvolvimento da comunidade africana e humana em geral. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo e quer ajudar o canal a crescer, é só curtir o vídeo e subscreva-se e ative o sininho das notificações para sempre que eu postar um vídeo novo, o YouTube te avise. Já curtiu? Já se inscreveu? Então vamos! O problema de liderança em África. A África está com um déficit sério de liderança. A falta de líderes fortes em África, os que ocuparam as posições de liderança, não têm se mostrado capazes de resistir às promessas do neoliberalismo, sacrificam a maioria dos seus conterrâneos para favorecer os interesses do capital. E isso revela-nos um fator importante. As lideranças africanas têm ignorado a questão da unidade ao se separarem daqueles que os elegeram. A unidade foi fundamental no período das lutas pela independência em África. Tratou-se naquela altura de algo histórico. Os africanos mostraram ao mundo que, apesar da situação sociopolítica em que se encontravam, era possível forjar um novo espírito, uma nova visão africana sobre o desenvolvimento. A Conferência de Berlim dividiu, separou, destruiu laços e criou caminhos para o enfraquecimento das populações africanas. As fronteiras que existem hoje em África não fazem sentido para os africanos. Estes têm se esforçado a aprender a conviver com essa realidade. Tentativas houve de destruí-las, mas esse esforço não logrou êxito devido aos interesses das potências. Os nossos líderes não nos levam a sério, talvez em momentos de campanha eleitoral, mas fora isso, somos apenas uma massa de pessoas, somos números, objetos da estatística e entregues à sorte dos acontecimentos, e a luta contra a pobreza é só um assunto que termina nos papéis. O nosso contexto só nos atrai para a pobreza. Um país pobre dificilmente consegue sobressair-se num contexto selvagem de concorrência econômica como o atual. A África não está em condições de competir e se impor economicamente nestas condições atuais, mesmo possuindo grandes reservas em recursos minerais e energéticos. E isso mostra que este fator por si só dificilmente pode tirar os africanos dessa condição histórica. Falta capital e conhecimento e, sobretudo, uma forte liderança para que alguma coisa séria possa ser notada. No passado, a África sofreu a colonização política, mas hoje ela sofre a colonização econômica. Em outros tempos, alguns impérios africanos tinham como fonte de renda a venda dos seus conterrâneos como escravos. O processo de escravatura não foi somente obra dos antigos exploradores europeus, mas também estiveram envolvidos africanos nesse processo.
Com isso, podemos afirmar que a escravatura não foi necessariamente obra europeia, mas sobretudo uma obra de homens que, humanamente falando, estavam atrasados, entre eles brancos e negros, embora existissem, claro, outros fatores que recaiam mais sobre o Ocidente. Ou está o cenário ainda é verificável, nossos líderes ainda nos vendem para sermos explorados pelos interesses das empresas exteriores. As empresas que se instalaram em nossas terras exploram-nos e exploram a terra por via de uma agricultura voltada para as exportações. O africano, ainda que queira sair da pobreza, ainda que faça muito esforço, estudos, universidade, infindáveis cursos e especializações, entre tantas manobras, este dificilmente alcança um nível de vida humanamente aceito nos dias de hoje. O Estado tem nos abandonado cada vez mais. O Estado, esse ente abstrato que muitos de nós, os africanos, não entendemos bem para que serve a sua existência, tem cada vez mais se distanciado dos povos africanos. Ele tem cada vez mais se tornado um parceiro de negócios das empresas, um servo para organizar o famoso bom ambiente de negócios. E para lograr êxito, não lhe falta coragem para reduzir a qualidade daqueles serviços que permitem uma reprodução saudável da população. É por isso que a pobreza aumenta. O Estado, ao invés de ser um promotor da luta contra a pobreza, ele se contradiz na prática, participando na criação de um contexto viciado em pobreza, e os africanos se tornam cada vez mais viciados em pobreza. A pobreza, para a maior parte dos africanos não escolarizados e mesmo para alguns escolarizados, é percebida como uma condição natural, como sendo fruto do destino. Muitos africanos aprendem a suportar a pobreza, a conviver com ela e se esquecem que, na verdade, trata-se de uma condição histórica, portanto, um produto dos próprios homens, nas suas relações contraditórias que perfazem a história. Estamos a falar do choque entre os interesses das potências e os interesses dos países periféricos. Como sair do ciclo de pobreza? Nossos líderes dificilmente vão nos tirar deste inferno. A solução está em nós. Temos que nos organizar, temos que pressionar, devemos encontrar maneiras de afirmar a nossa existência, tal como no passado, nossos líderes, aqueles com quem aprendemos a ter coragem de lutar contra os males que nos atrasavam, eram indivíduos pobres, desgraçados, mas que acreditaram ser possível encontrar um caminho e investiram toda a sua força e intelecto na busca de um espaço digno na história dos homens. O nosso maior problema não é a falta de capital, mas a falta de conhecimento de nós mesmos, do nosso meio, portanto, do nosso espaço cultural. Se você chegou até o fim, obrigado por ter me acompanhado até este momento derradeiro. Não te esqueças de clicar no gostei e de subscrever-se no canal. Até breve.